Bom dia, meu nome é Beatriz Ramos Fernandes. Hoje meu grupo vai apresentar o nosso mapa conceitual a respeito de flavonoides. Os integrantes do grupo são eu, Beatriz Ramos, Alessandra Santana Cardoso, Isabela Macedo Costa e Thaís de Souza Salles. Aqui nós temos uma visão geral do nosso mapa conceitual de flavonoides. Os itens que nós consideramos mais importantes foram divididos por cores e agora nós integrantes vamos explicar mais detalhadamente cada um desses itens. Os flavonoides, eles são considerados substâncias fenólicas e são formados através de intermediários do metabolismo primário, da via do xiquimato e da via do acetato. O ácido xiquímico passa por uma série de reações e transformações que levam à formação da cadeia fenilpropanoide, que apresenta uma unidade C6C3, que vai constituir o núcleo fundamental desses flavonoides. No entanto, o núcleo fundamental dos flavonoides é um núcleo de 15 carbonos, e para completar essa quantidade, um anel aromático proveniente da condensação de 3 unidades de malonil-CoA da via do acetato também contribui para a formação completa da molécula. No entanto, o primeiro derivado formado, apesar de já ter a estrutura C6C3C6, ainda não apresenta o seu anel completamente formado. Logo, o arranjo estrutural C6C3C6 ele é bicíclico. Esse intermediário é a chalcona, que é o precursor de todos os outros flavonoides, mas que também pode ser o produto final deles. O núcleo fundamental dos flavonoides é formado após uma reação intramolecular da chalcona, que cicliza o anel de carbonos que ainda não estava fechado. Esse núcleo fundamental também é precursor da flavanona, que é caracterizada pela ligação simples entre o carbono 3 e o carbono 4 e pela ausência de substituintes no carbono 3. Quando for adicionado também uma hidroxila na posição 3 do anel de carbonos, é formado um flavanonol. Além disso, a partir da flavanona e do flavanonol, são originados as flavonas e flavonóis, que possuem uma insaturação nos carbonos C2 e C3. A partir dos flavanonóis é formado o flavan-3-ol, por meio da redução total da carbonila no carbono 4. E quando a redução é parcial, é formada a molécula flavan-3,4-diol. A partir dessas três últimas substâncias, a gente pode saber que ocorre uma oxidação, levando à formação das antocianinas. Quando isso acontece, o anel sofre oxidação, formando assim um cátion. E as antocianinas são substâncias muito importantes na atração de insetos. Bom dia, meu nome é Alessandra e eu vou dar continuidade à apresentação do mapa conceitual. Existem outros tipos de flavonoides em que a variação não está ligada ao grau de oxidação do anel C, como por exemplo os isoflavonoides. Eles são isômeros de posição em relação à posição do anel B, que é ligado ao carbono 3 ao invés de ser ligado ao carbono 2. Já as auronas são isômeros em que a ciclização ocorre em um ponto diferente. Então, em vez de formar um anel de 6 membros, é formado um anel de 5 membros. Os biflavonoides, por sua vez, são dímeros de flavonoides e, como têm distribuição muito restrita no reino vegetal, são marcadores de certos gêneros de plantas. Pode ocorrer também variações estruturais de acordo com os substituintes ligados ao núcleo fundamental, como, por exemplo, a adição de uma ou mais hidroxilas no anel B ou C, formando as agliconas. Quando as agliconas são substituídas com resíduos de açúcar, são formados os heterosídeos. Os heterosídeos podem fazer uma ligação carbono-carbono com um resíduo de açúcar, sendo então denominados C-heterosídeos, ou podem fazer uma ligação carbono-oxigênio com os resíduos de açúcar, sendo denominado O-heterosídeos. Essas substâncias estão presentes na superfície para absorção de radiação ultravioleta.
As agliconas são substâncias solúveis em solventes orgânicos e os heterosídeos são substâncias solúveis em água e soluções hidroalcoólicas. Logo, a extração de gliconas é feita com solventes apolares e a extração de heterosídeos é feita com solventes polares. A identificação e caracterização dos flavonoides pode ser feita após a extração ou diretamente na droga vegetal. Quando a análise é feita na droga vegetal, geralmente aplica-se a análise histoquímica diretamente no tecido vegetal. Neste caso, é promovida uma reação de coloração e é visualizada a fluorescência. Já quando a análise é feita a partir do extrato, pode ser feita reações cromáticas ou cromatografia. Nas reações cromáticas, uma porção do extrato reage com reagentes específicos e o resultado é indicativo da presença ou ausência de flavonoides. A reação de Wilson e teste de Shinoda são tipos de reações cromáticas que se diferem quanto ao reagente utilizado. Também pode ser feita a cromatografia de camada delgada, a CCD, ou a cromatografia a cromatografia líquida de alta eficiência, a CLAE. Constatada a presença de flavonoides, passa-se para a etapa de isolamento e purificação. Essa etapa é feita quando deseja-se obter os flavonoides separadamente. O isolamento pode ser feito por cromatografia em coluna aberta, cromatografia em contracorrente ou HPLC. Em seguida, é feita a análise quantitativa da amostra. Uma técnica aplicada na análise quantitativa de flavonoides é o doseamento espectrofotométrico, em que se faz a leitura da absorvância ultravioleta de determinada solução contendo os flavonoides e, a partir da absorvância, se faz o cálculo do teor da amostra. Na análise espectrofotométrica, é quantificado os flavonoides totais e não é possível diferenciar quanto tem de cada flavonoide. Já no doseamento cromatográfico, é possível quantificar um flavonoide específico. Bom, agora quanto à função dos flavonoides nos vegetais, eles têm a função de proteção contra insetos, fungos, vírus, bactérias, são atraentes de animais com a finalidade de polinização, protegem os vegetais contra a incidência de raios UV e possuem ação antioxidante. Já dentre as propriedades farmacológicas, pode-se citar a ação anti-inflamatória e antioxidante, que está relacionada à prevenção de várias patologias, como carcinogênese, ulcerogênese e cardiopatias. Isso porque o estresse oxidativo é a causa de várias doenças. E, além disso, os flavonoides possuem propriedade antiviral, estrogênica e venotônica. Dentre as drogas vegetais que são ricas em flavonoides, pode-se citar o maracujá, a calêndula, a ginkgo e a soja. As espécies de maracujá são caracterizadas pela presença de flavonoides C heterosídicos, dentre eles a vitexina, orientina, isorientina e a isovitexina, sendo que a Passiflora lata se diferencia da Passiflora edulis pela presença de isorientina. O maracujá possui propriedade ansiolítica e sedativa através da participação da via GABAérgica. As calêndulas são caracterizadas pela presença de O heterosídeos e possuem atividade anti-inflamatória e cicatrizante, relacionada à modulação dos mediadores anti- e pró-inflamatórios, inibindo a transcrição dos fatores pró-inflamatórios. O ginkgo é caracterizado pela presença majoritária de O heterosídeos, como a quercetina, o camferol e a isometina, e possui ação no sistema nervoso, podendo melhorar o tônus vascular, a proteção contra a hipoxia, melhora da memória, redução de edema, ação antioxidante e inibição da depressão de receptores. Já a soja é caracterizada pela presença de isoflavonas, como a glicina, a genicilina e a daidizina, e possui atividade farmacológica antioxidante e de inibição enzimática. As isoflavonas também possuem atividade farmacológica de fitoestrógeno. Por fim, existem também alguns fitofármacos usados para o tratamento de insuficiência venosa crônica, que é a rutina, a heperidina e diosmina. Esses flavonoides têm ação venotônica e diminuem as moléculas de adesão, aumentando a permeabilidade vascular, e estão presentes em frutas cítricas como a laranja, limão e toranja.